amém. Amém. O Arthur é o homem do amém. Abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 13. Ai, ai. É tempo de arrependimento, hein? Como diz o pessoal, se liga no mistério, né? Se liga na mensagem. É tempo de arrependimento. O desenho até parece algo mais descontraído, mas é só para o tema não ficar muito pesado, né? Por isso as cores, mas há um relógio aí. O relógio da sua vida está rodando, hein? Está rodando. Tem gente que tenta adiantar, não consegue. Tem gente que tenta atrasar, também não consegue. O tempo de arrependimento chegou e é para todos. Todos. A gente, às vezes, amados, nós achamos que temos tempo. Não, eu já ouvi isso. Você está pregando o evangelho, a pessoa fala o seguinte: não, uma hora vai chegar o meu dia. Mas o que vai acontecer? O autor aos Hebreus vai dizer: hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureçais os vossos corações. No tempo de Deus, amados, só existe o hoje. O amanhã não existe e o passado já existiu um dia. Nós estamos vendo aqui o diário de Jesus, o diário de viagem, é que ele reunindo seus discípulos, e Lucas, ele é um historiador, então ele divide seu livro em 3 partes muito claras. Ministério de Jesus na Galileia, 1-9, jornada de Jesus até Jerusalém, 9-19, e a última semana de Jesus, 19 um pouquinho, mas de 20-24, pegando um pouco daquela conversa de Jesus com os discípulos ali no caminho de Emaús, pós-ressurreição. Como bom professor que era, bom não, dos melhores ou o melhor, Jesus sempre queria fazer com que todos entendessem o que ele estava dizendo. E eu quero homenagear aqui as professoras e professores neste final de ano, daqui a pouco merecido recesso para todas vocês, para todos vocês. Mas como os professores de hoje, incluindo eu que tenho o privilégio de também ser professor, a melhor forma da gente ensinar um princípio é, primeiro explicando o conceito, vamos definir os termos. E depois buscando uma forma de ilustrar. Com uma questão do dia a dia, com um exemplo da vida dos alunos, enfim. Jesus fazia isso o tempo todo. E esse texto que nós estamos vendo, Jesus fala da doutrina do arrependimento, do princípio do arrependimento, mais do princípio, né? Está junto com doutrina, mas é mais um princípio, ele é muito incisivo. E depois ele faz uma ilustração para demonstrar como que, diante desse desafio do arrependimento, a gente tem que tomar muito cuidado mesmo. Ele conta a parábola da figueira estéril, né? Que é conhecida de todos vocês. Eu já preguei aqui várias vezes. Era a mensagem que meu pai... não é, né? Porque meu pai ainda está vivo. Prega no dia 31 de dezembro, em vários anos. Deixa este ano. Mas há um sentido aqui de arrependimento que eu quero mostrar para vocês. O tempo de arrependimento chegou. Diz assim o texto: naquela mesma ocasião estavam ali, Lucas 13, algumas pessoas que falaram para Jesus
a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos havia misturado com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Então Jesus lhes disse: vocês pensam que estes galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido essas coisas? Digo a vocês que não eram. Se, porém, não se arrependerem, todos vocês também perecerão. E quanto àqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, vocês pensam que eles eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Digo a vocês que não eram. Mas, se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. E Jesus contou a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Então disse ao homem que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto nessa figueira e não encontro nada. Portanto, corte-a, porque ela ainda está ocupando inutilmente a terra. Mas o homem que cuidava da vinha respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e ponha estrume. Se vier a dar fruto, muito bem. Se não der fruto, o Senhor poderá cortá-la. Coloque a mão no seu coração e diga: Senhor, há áreas da minha vida em que eu preciso de arrependimento. E hoje eu vou aprender que o arrependimento é para todos os homens, sob pena de serem punidos no juízo final. Eu não quero, eu não posso ser negligente com esta mensagem, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Queridão, queridona, Jesus ainda estava ensinando quando alguns homens falaram para Jesus daquilo que havia acontecido, não se sabe se há pouco ou muito tempo atrás. Um grupo de galileus estava protestando por mais liberdade e Pilatos, responsável pela paz daquela região, autorizado por Roma, operou uma matança ignominiosa, degradante. A execução daqueles galileus, entre aspas, rebeldes, nós não sabemos se eles estavam num protesto, conforme a gente chama hoje de pacífico ou não, mas o fato é que eles estavam reivindicando liberdade. Mas Pilatos mandou tropas que executaram todos aqueles homens, de tal modo que os galileus que estavam fazendo alguns sacrifícios religiosos ali, matando animais, se literal ou não, mas fato é que o registro diz que o sangue daqueles homens se misturou com o sangue dos animais daqueles sacrifícios. Jesus aproveita essa situação para dizer o seguinte: vocês acham que esses galileus revoltosos, melhor nome seria esse, né? Revoltosos, que morreram, são mais pecadores do que os outros galileus que preferiram ficar em casa? Ou que não aderiram ao movimento? Que não aderiram aos protestos? Jesus disse: não. Eu vou responder: não eram. Mas, se vocês não se arrependerem, todos vocês vão perecer.
E aí alguém lembrou de Jesus. Então nós estamos diante de uma calamidade, uma mortandade provocada por um protesto político. Foi o terrorismo de Estado, que é uma outra expressão que a gente usa hoje na academia também. Terrorismo de Estado é quando o governo, no poder, impetra violência sobre seus concidadãos. É um terrorismo de Estado. Agora Jesus fala de um acidente. Um grupo de trabalhadores, 18 até, o número é até registrado, estavam junto à torre de Siloé e, de repente, a torre caiu. Uma morte por acidente. Esse é o tipo de coisa que a gente chama hoje de estar no lugar errado, na hora errada. Jesus aproveita essa situação e fala o seguinte: vocês acham que eles eram mais culpados diante de Deus do que todos os outros moradores de Jerusalém? Jesus mesmo responde: não eram. Mas se vocês não se arrependerem, todos vocês perecerão. Dando um clique aí, João Renato. O arrependimento é para todos os homens, sob pena de serem punidos no juízo final. Para demonstrar essa verdade, dando um clique, Jesus primeiro apresenta o princípio. O arrependimento, de fato, é para todos. Gente, é fato que é tão mais fácil julgar quando acontecem tragédias com os outros, não é? Ah, pastor, as pessoas que estão em determinadas situações hoje, elas estão procurando, como diz o ditado bem popular, não é? Estão procurando sarna para se coçar. Se acontecer alguma coisa com elas, é porque elas merecem. Mas aqui Jesus está dizendo o seguinte: aqueles que estão nos protestos, por exemplo, vamos citar o Irã, que está em polvorosa por conta de um clamor pela liberdade ali das mulheres. Dezenas de pessoas morreram. Se Jesus estivesse usando esse exemplo, diria o seguinte: dezenas de iranianos estão morrendo por conta daqueles protestos, por mais liberdade naquele país. Eles são mais pecadores do que aqueles que não estão nos protestos? Não. Se vocês todos não se arrependerem, todos perecerão. Se Jesus estivesse nos nossos dias, talvez na Torre de Siloé, ele falaria daquela rodovia que liga Paraná a Santa Catarina. Que coisa terrível. Mais de 30 desaparecidos, os mortos estão sendo encontrados. Jesus usaria a mesma coisa. Aqueles que morreram ali, soterrados, são mais pecadores do que os outros que estão vendo o acidente pela televisão? Jesus mesmo responderia: não. Se vocês não se arrependerem, todos perecerão. É simples, amados, o princípio. Você não precisa ser muito intelectual para entender. Os galileus rebeldes ou revoltosos não foram mais pecadores do que os outros que optaram em não protestar. Os alvos daquele acidente, as vítimas daquele acidente na Torre de Siloé, os 18, não fizeram aquilo porque estavam em pecado. Me lembro de que o evangelista João registra quando Jesus e seus discípulos encontraram um cego de nascença. E logo perguntaram: este é cego de nascença? Quem pecou para que este fosse cego? Ele ou seus pais? E Jesus diz: nem ele, nem seus pais. Isso é para que fosse manifestado as obras de Deus, a obra de Deus na sua vida.
Amados, Mateus Henry diz que o Senhor advertiu seus ouvintes que nós não devemos fazer um mau uso dos eventos, quer sejam eventos forçados ou eventos naturais. Nós devemos aproveitar o acontecimento dessas coisas para nos perguntarmos o seguinte: se fôssemos nós, estaríamos preparados? Olhe para mim, essa é a ideia, não se dizia desse foco. A ideia que Jesus quer passar é o seguinte: se fosse você ali naquele protesto dos galileus, você estaria preparado? Teu sangue misturado com os sacrifícios de animais. Chega aquela turba romana, armada até os dentes. Você estaria preparado? Se fosse você ali na torre de Siloé, de repente, amados, ninguém vai para uma torre sabendo que ela vai cair. Você está ali, eu não sei, Rafael, de repente indo para encontrar com a esposa, os filhos estavam brincando ali perto, e de repente cai, desaba uma torre. Nós que estamos assistindo essa tragédia, devemos perguntar: estaríamos nós preparados? Na Galileia, a mortandade foi fruto da maldade humana. Em Siloé, foi um acidente. Mas nós temos que vigiar, amados. Vigiar, para entender que os desastres alheios são avisos para nós. Você está no seu ambiente de trabalho, lá na Bracels, e você sabe de um acidente. Você lamenta, fica chocado, mas logo deve perguntar: e se fosse eu? Eu estaria preparado? Eu soube ontem no grupo, não sei se a gente pode confirmar, mas houve uma morte ontem na banqueta, não é? Se fosse você, estaria preparado? Todos os dias, quem trabalha na área de saúde, todos os dias, morrem pessoas nos hospitais. Solange, morrem porque são mais pecadores do que nós? Não. Porque todos nós temos prazo de validade. Tem uma data, você não sabe, é melhor você não querer saber também. Mas tem uma data, cara. Tem uma data. Precisamos estar preparados. Martinho Lutero, por exemplo, quando ele viu um colega seu cair fulminado do lado por um raio, aquele que estava se preparando para ser um advogado de renome, se tornou monge agostiniano. E ele mesmo pensou e depois registrou: e se fosse eu, que conta eu iria dar a Deus da minha vida? Nesse mesmo capítulo de Lucas, no verso 23, Jesus vai dizer que são poucos os que se salvam. Poucos. E ao invés de pensar na maioria que se perde, você deve perguntar a si mesmo: e eu estou preparado para morrer? Não é à toa que Paulo vai escrever a Timóteo dizendo: tem cuidado de ti mesmo. De ti mesmo. É interessante, amados, de que John Piper salienta isso no livro Coronavírus e Cristo, não é? Ele fala de que essa turma que levou para Jesus acerca dos galileus, acerca da torre de Siloé, eles não estavam pedindo a Jesus a opinião sobre os seus pecados. Eles estavam pedindo a opinião de Jesus sobre os pecados dos outros. Dos outros. É interessante, né? Alguém se suicida. Logo tem uma turma que pergunta: será que ele foi salvo? Sim ou não? Acontece alguém que morre, criança, ou uma grande tragédia. Será que foi? Para de se preocupar com a salvação dos outros, cara. Pergunta a você mesmo: se fosse eu seria salvo?
Uau! Deixa de ficar curioso sobre os outros. A resposta de Jesus é maravilhosa. E John Piper diz que, em essência, Jesus disse que o significado daquele desastre é para todos. E a mensagem era: arrependa-se ou pereça. Arrependa-se ou pereça. Repare aqui no versículo 3 e no versículo 5. O mesmo texto. É quase que copiar e colar de Lucas. Digo a vocês que não eram, se porém não se arrependerem, todos, repita comigo, todos. Ó, branco, negro, rico, pobre, baixo, alto, culto e inculto, com dinheiro ou sem dinheiro, todos. Todos. Arrependimento, amados, é para todos. Arrependimento, ainda Piper vai dizer, é mudança de coração e mente. Não é mudança superficial de opinião, é uma profunda transformação para que percebamos e valorizemos Deus e Jesus por quem realmente são. Gente, arrependimento é radicalidade. Olhe para mim, é radicalidade. Arrependimento é mudar de direção, é metanoia, é mudar de mente, é mudar de entendimento. Não é uma questão de, olha, deixa eu ver se eu tenho como administrar. Amados, é inadministrável viver nesse mundo, sendo de Deus e convivendo com as pessoas do mundo iguais a eles. Igual a eles. Você tem que mudar de vida, cara. Paulo diz, aquele que furtava não furte mais. Antes trabalhe para ter o suficiente para sustentar a si mesmo e ao necessitado que precisa. Jesus é tão radical que ele vai dizer de que o grande mandamento é amar o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma e de todo o entendimento. Ou você ama ele demais, ou demais não, tudo, ou você não ama nada. Ah, pastor, mas Jesus é radical. Radical? Ouça o que ele diz mais. Mateus 10, 37. Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Tá bom para você? Existe um amor, amados, mais intenso que o amor de um homem, de uma mulher, pelo seu filho, pela sua filha, ou pelo seu pai, pela sua mãe. Jesus diz que desses amores não podem ser rivais. Não significa o Berval que tem que amar, não amar, mas significa que tem que amar menos. Amar a Deus. Amar a Jesus, amar o seu reino. Tem gente hoje nos nossos dias, amados, trocando essa verdade do arrependimento por coisas deste mundo. Valores, tesouros que a gente tem. Como Paulo vai dizer em Romanos 1, 22 e 23, dizendo que eram sábios, se tornaram tolos e trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, às aves, aos quadrúpedes e os répteis. Preste atenção, queridão e queridona, tem gente hoje que trata Jesus menos do que trata o dinheiro, o entretenimento, os amigos e a família. Nós precisamos amar a Jesus mais. Diga, eu preciso amar mais Jesus. Eu preciso amar mais a Deus. Muito mais. É aquilo que o Piper fala, é o valor infinito de tudo que Deus é para nós em Jesus Cristo. Mas para isso a gente tem que amar mais. Amar mais do que nós mesmos, amar mais do que o nosso cônjuge, amar mais do que os nossos filhos, amar mais do que os nossos pais, amar mais do que o nosso trabalho, amar mais do que a nossa posição, amar mais do que a nossa reputação, e por aí vai. Uma das grandes tragédias, amados, da pandemia, que teve várias, foi de que nós vivemos e convivemos com pessoas que se afastaram porque amavam mais a si mesmos do que a Jesus. Sem querer me delongar, mas a citação do C.S. Lewis é histórica, não é? Nós somos criaturas medíocres,
brincando com bebida, sexo e ambição, quando a alegria infinita nos é oferecida, é como uma criança ignorante que prefere fazer castelos de lama em meio à insalubridade, por não imaginar o que significa o convite de passar um feriado na praia. Nos contentamos com muito pouco. Nos contentamos com muito pouco. Olha, o texto diz: todos, se não se arrependerem, todos perecerão. Bêbados, ladrões, assassinos, adúlteros, fornicadores, encarcerados. Só estes? Não, todos. Todos os nascidos de Adão. A rainha no trono, o presidente no palácio, o pobre que trabalha no seu ofício, o rico nas suas mansões em Mangaratiba e Angra, a empregada na cozinha, o professor de matemática, esse então precisa, o jovem pobre e ignorante, todos, sem arrependimento, todos perecerão. Ah, pastor, mas eu sou do bem. Do bem? Todos. Do bem e do mal, do vermelho, do verde. Todos perecerão. Aí, para deixar claro, Jesus conta uma ilustração. Até Jesus costumava contar a ilustração. De certo homem tinha uma figueira. E ele plantou essa figueira na vinha. Isto é, se existe um solo bom para se plantar uma figueira, é onde já tem uma vinha. Porque se dá para vinha, dá para figueira, dá para tudo. A terra era boa. Só que Levi, todo ano ele ia buscar fruto e não tinha nada. Então esse homem chama o cuidador ali, o responsável, versículo 7, e diz: olha, já faz 3 anos que eu venho procurar fruto nessa figueira, eu não encontro nada. Essa figueira está ocupando o solo inutilmente. Mas o homem que cuidava da vinha se afeiçoou com a figueira. E disse: não, Senhor, aleluia, deixa esse ano ainda. Deixa passar 2022, Senhor. Fulano de tal vai aprumar. Eu sei que ele vai escolher o outro horário da academia que não seja no culto de quinta. Eu sei que ele vai chegar no trabalho e vai fazer a sua devocional. Eu sei que ele vai ler mais a Bíblia. Eu sei que ele vai estudar mais o livro da IBD. Eu sei que ele vai se comprometer mais com o dízimo e as ofertas. Só deixa 2022 passar. Chegando 2023, deixa mais um ano. E tem outra coisa, Senhor, dono da vinha. Deixa eu escavar em redor. Deixa eu cavar ao redor, porque pode ser que está faltando espaço para as raízes. É um problema da terra. Vamos tentar ver se a gente escava. E outra coisa, eu tenho um amigo que tem um estrume, um adubo de qualidade. Veio agora, direto da China, o made in China. E ele esse instrumento vai resolver o problema. É quase que mágico. Mas, aí eu não vou nem atualizar os termos. Eu vou usar os termos que está aqui no versículo 9. E você vai olhar agora o versículo 9. Porque isso é para mim, isso é para você. É junior aqui, adolescente, jovem lá. Você que está desviado do Evangelho. Você que mais um ano e você não se batizou.
Você que mais um ano e você não voltou para a casa do pai, e você acha que vai morrer só quando quiser morrer. Se a gente morresse só quando quisesse morrer, eu não ia morrer nunca. Nem meus filhos, meus amigos. Jesus manda dizer a você, porque, amados, você já pegou a ideia, né? O dono da vinha quem é? Deus. E quem cuida da vinha quem é? Jesus. E a vinha e a figueira quem é? Nós. Aí a vinha é Israel, a vinha é a igreja, daí eu deixo para lá. O foco é esse. Jesus está intercedendo por você. Mas olha para mim, hoje ele está intercedendo. Olha só o que diz o versículo 9. Se vier a dar fruto, muito bem. All right. Muito bem. Se não der fruto, deu ruim. O Senhor poderá cortá-lo. Queridão, queridona, olhe para mim, por favor. Eu não sei se você é tão assim... como é que chama uma pessoa que tem um temperamento muito tranquilo, né? Você é tão fleumático, tão passivo, de ler um texto desse sem se emocionar e tocar. Eu não consigo. Eu olho para esse texto e falo, meu Deus, eu estou diante de um ultimato. De um, olha, agora não tem mais chance. Se der fruto, muito bem. Se não der fruto, pode cortar. Se não der o fruto lá de Gálatas 5, amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, domínio próprio, não deu fruto, cortou. É isso que o texto está dizendo, é ou não é, gente? Ele prepara, ele intercede. Jesus todo ano está ali. Não, Senhor, Deus, tem misericórdia. Ele é fraquinho, ele é sensível, ele é doente da mente, do coração. Mas Deus, é feinho, mas dá mais chance, Deus. Dá mais chance, Deus. Há uma conversa aqui que os rabinos costumavam dizer, que é como se o atributo da justiça conversasse com o atributo da misericórdia. Atributo da justiça falando o seguinte, já era, acabou. Já era, acabou. 3 anos procurando fruto? 3 anos, já era. E a misericórdia dizendo, Rafael, deixa mais um ano. Vamos ver se vai se arrepender. Spurgeon diz o seguinte, numa mensagem nesse texto. Mesmo quando Jesus é o intercessor, a solidão de misericórdia tem seus limites e seus tempos. Deixa ainda este ano, o texto diz. Não é para sempre que seremos deixados sós e que nos seja permitido inutilizar a terra. Se não nos arrependermos, devemos perecer. Se não queremos ser beneficiados pela enxada, devemos cair pelo golpe do machado. Não é assim? A enxada para abrir o cavar em derredor. Se a enxada não funcionar, João Batista falando, vai passar o machado na raiz. Uau! Eu não tenho sangue frio, amados, para ler esse texto sem dizer, Deus, eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Não tem como. Não tem como. Eu estou fazendo um devocional do Advento. Essas tecnologias é interessante, né? Eu termino de ler e aí eu clico, já sai a música direto pelo Spotify. Então eu faço devocional lendo e já ouço
depois ouça a música. Não tem uma leitura do Advento, e outras também, mas essa especial, que eu não falo, Cristina, Jesus, obrigado porque o Senhor veio. E nasceu no meu coração. E hoje eu sou teu. E o Senhor é meu. Mas eu me arrependo. Eu me arrependo porque eu peco. Eu peco quando eu minto, porque eu temo a verdade. Eu peco quando eu não sou duro, quando deveria ser, eu sou complacente. Eu peco quando eu sou impaciente. Eu peco quando eu sou preconceituoso. Eu não vejo o outro como filho de Adão ou como uma filha de Eva. Eu peco quando eu estou mais preocupado com o pecado dos outros do que com os meus próprios pecados. Eu peco quando eu julgo, porque eu não devo julgar ninguém. Porque com a medida que eu julgo, eu vou ser julgado. E se meu irmão tem um cisco no olho, eu tenho uma trave, um travessão no meu. Para! É igual o João Renato dando 2 cliques aí, meu filho. Todo sofrimento é causado por pecado. Agora, nem sempre o maior pecado significa o maior sofrimento. Isso é dureza, né? Mas é isso que Deus está dizendo. O arrependimento é para todos. Todo sofrimento é fruto de pecado. Claro que é. Se não houvesse pecado, não haveria sofrimento. Está lá em Gênesis 3. Agora, não significa que quem sofre muito é porque peca muito. Vai entender? Pastor, não é brincadeira, não. A pessoa não vai falar isso comigo cotidianamente, mas às vezes pode pensar ou falar entre si, né? Fulana de tal está com câncer de novo. Cara, não é possível. É alguma coisa ali. E o que é? Nada. Deus está com ela, dizendo, esse câncer vai me glorificar. Aí John Piper vai escrever, né? Não desperdice seu câncer. Tanto ele como Tim Keller viveram situações em que o fato é, e aí? Se aproximaram mais de Deus a partir de um câncer. Eu sei que eu vou falar e vou assustar vocês, mas santo câncer. Se o câncer aproximar alguém de Deus, ele é santo. Ah, fulano de tal morreu num acidente de carro gravíssimo, sofreu, agonizante. Ah, eu não acredito, ele era tão bom, homem de Deus, zeloso, dava o dízimo, era presbítero, ou numa igreja pentecostal, ou era diácono, ou era pastor. Não poderia ter morrido assim. Não poderia? Se a gente seguir a tradição, Isaías foi cerrado ao meio. Tá bom para você? Se for seguir a tradução, o tal do Tomé foi jogado num barril de azeite incandescente. Tá bom para você? Se seguir a tradição, Paulo foi decapitado a mando de Nero. Só morte violenta na Bíblia, amados. Nenhum discípulo de Jesus morreu de infarto. Dos 12. Não tinha. Todos morreram de morte violenta. Até quem diga que João, que estava na ilha de Patmos, mas a ilha de Patmos era uma ilha penal, amados. Ele ficava quebrando pedra o dia todo. E também não sabemos como ele morreu. Mas ele era um prisioneiro. Tá bom para você? Tiago e João disseram, Senhor, lá em Marcos capítulo 10, queremos assentar um à sua direita e à sua esquerda. Jesus chega para ele, até me arrepio, e fala o seguinte, vocês querem? Querem, né? Aí a mamãe deles estava lá, aí Valéria, a mãe, às vezes complica, né Valéria? Estava lá, a mãe deles também, Mateus vai dizer que a mãe estava junto. Está junto? Tá. Vocês estão preparados para serem batizados com o meu batismo? O que eles disseram? Podemos. Tiago foi desciado vivo. Está lá em Atos. Podemos? Amados, para. Arrependimento é para todos. Se sofre muito, se sofre pouco. Se morre por participar de protesto. Se morre de acidente.
Teve igreja pentecostal aí, que infelizmente, durante o Covid, disseram o seguinte: não, vamos orar porque aqui ninguém vai ter Covid. O pastor morreu de Covid. Não existe. Nós estamos aqui, amados. Eu quero viver muitos anos, quero ver os filhos de meu filho. Mas eu não sei. Não sei. O corpo da gente, Beto, não é para você ficar com medo não, mas é uma bomba relógio. A gente não sabe. Pode ser uma coisa silenciosa. Você vai num exame, eu conheço histórias de pessoas que vão no exame por causa de uma dorzinha nas costas. Chega lá, câncer, 4 meses, caixão. Não tem. Mas aí tem a história lá, né, João? O cara vai, problema sério, tal, operação, sério. Ontem encontrei o senhor. Rapaz, está vivo, mas vai ter. Pecou mais? Pecou menos? Não, todos precisam se arrepender. Segundo, caminhando para o final. Se diante da oferta de misericórdia de Deus não houver uma reação no coração, jamais será mudança de vida. O juízo será inevitável, amados. O que a gente precisa é mudar. O Senhor, amados, Dulcineia e Lucineia, né? Parece duas irmãs, e são mesmo. Jesus está caprichando no adubo, está cavando em derredor. Está dizendo o seguinte: o que impediu 2022? Ah, pastor, impediu. Ah, pastor não. Ah, Senhor, impediu porque eu estava na faculdade. Você já se formou. É um impedimento a menos. Ah, pastor, é que eu morava longe. E agora você continua morando longe, mas você tem recursos para se locomover melhor. Melhorou. Você precisa entender, queridão e queridona, que se a gente quiser arrumar desculpa, a gente sempre vai conseguir. Ah, eu não venho no culto, pastor, porque eu trabalho. Então só vem no culto quem não trabalha? Ninguém aqui trabalha? Ninguém tem luta aqui com família? Ninguém tem luta aqui não, né? Então por isso que a gente está aqui, né? É ou não é? A gente está aqui porque a gente tem um compromisso com aquele que cavou no nosso derredor, colocou o estrume. Me perdoa, a ilustração é horrível, né? Vou mudar de estrume. Colocou o adubo fertilizante do Espírito Santo, da palavra de Deus em nós. E agora a gente vai crescendo, 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 crescendo e crescendo. Tem que ser assim. Em Mateus 21, 28, 32, um homem tinha 2 filhos. O pai chega para um e fala: filho, vá trabalhar hoje na vinha. Ele disse: eu não quero ir. Mas depois se arrependeu e foi. O outro, o pai disse a mesma coisa: filho, vai na vinha trabalhar. E ele disse: sim, senhor, mas não foi. Jesus perguntou: qual fez a vontade do pai? Eles responderam: o primeiro. Por quê? Porque se arrependeu. E aí Jesus diz algo que, se eu fosse você, eu me segurava na cadeira. Porque é violento o que Jesus diz. É quase que proibido para menores. Mas vamos lá. Em verdade lhes digo que os publicanos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus primeiro que vocês. Porque João veio até vocês no caminho da justiça e vocês não acreditaram nele. No entanto, os publicanos e as prostitutas acreditaram. Vocês, porém, mesmo vendo isso, não se arrependeram depois para acreditar nele. Tem gente, amados, que não se arrepende nunca. Não se arrepende nunca. A mulher que roda a bolsinha na esquina a vida inteira, no último minuto, pode chegar no céu primeiro que você. Porque o reino de Deus é para os despossuídos de méritos. O reino de Deus é para gentalha, gentalha, gentalha. É o reino dos marginalizados. É o reino dos que nada são. É o reino dos pequeninos. E eu conheço a frase, ela é minha, tá ok? Arrependimento é a certidão de nascimento do súdito do reino. Arrependeu,
nasceu no reino. Os imerecidos vão entrar à frente dos nobres. Uau! Que ninguém lhe engane. Você não vai poder ser feliz nesse mundo sem se arrepender. Você pode ser bonito, charmoso, um galanzão, não vai dar certo. Você não vai ser feliz se você não se arrepender. Você pode ser inteligente, pode passar nos concursos, pode ter dinheiro para dar para todo mundo. Pode ser igual o Silvio Santos, quem quer dinheiro. Se você não se arrepender, você será um miserável. Olhe para mim. Você acha que quando a velhice lhe sobrevier e os cabelos brancos, como do irmão Israel, lhe encherem a cabeça, ou a falta de cabelos como o meu, você acha que você vai chegar a essa idade pleno em felicidade se você não se arrepender? Não se engane. Sem arrependimento, você nunca terá paz. João Renato, dá um clique aí. Eu não sei se dá para apagar essa luz, só para o pessoal identificar. Eu não sei se está dando para clareza, né? Dá para identificar esse cidadão aí? É o Dwayne Johnson, também chamado The Rock. Vamos lá. Essa semana ele aprontou uma. Repito, não sei se foi o merchandising do filme Adão Negro, não sei. Mas ele visitou a loja que ele roubava chocolates quando criança. E ele comprou todo o estoque da loja. 50 anos de idade, dezenas de filmes. Eu acredito que o mais famoso, a série mais famosa é Velozes e Furiosos, não é? Mas tem outros filmes também muito... Hã? É, né? Sei que ele fez vários filmes e agora está estreando esse Adão Negro. Ele vai à loja lá no Havaí e ele diz, amados, eu estou usando palavras dele, que os delitos que ele cometeu nunca deixaram a sua consciência. E ele então precisava fazer alguma coisa com aquilo. Ele comprou todo o estoque de chocolates e ainda pagou as compras de todos os clientes que estavam ali naquela hora. Que bênção, hein? Todo mundo estava ali. Está tudo pago. É o The Rock. E ele disse o seguinte: eu finalmente exorcizei esse maldito demônio do chocolate que tem me atormentado por décadas. Preste atenção. Deixamos o Havaí em 87 e depois de todos esses anos, finalmente voltei para casa para corrigir esse erro. Naquele tempo, diz o ator, eu estava duro pra caramba. Então eu costumava roubar um chocolate gigante todos os dias por quase um ano, quando eu tinha 14 anos, no caminho para a academia. Era a minha refeição pré-treino, diário. E a mesma, Regina, balconista estava lá todos os dias e sempre virava a cabeça e nunca me flagrava. Daí o ator disse, não podemos mudar o passado e algumas das coisas idiotas que podemos ter feito, mas de vez em quando podemos adicionar uma pequena nota redentora a essa situação. Nota redentora eu gosto. Me reporta a Cristo. Repito, não sei se essa foi a intenção dele, mas me remonta. E talvez colocar um grande sorriso no rosto de algum estranho. Eu não quero aplicar diretamente, talvez você não tenha roubado chocolates, ou se. O pessoal está rindo aqui. Se o Espírito Santo lhe tocar,
O que você roubou de chocolate, compre panetones da Cristolândia. E você vai sair daqui liberto. Liberto. Mas olha para mim aqui, solta a tela, João Renato. Deixa o The Rock aí com esse bração forte dele. Fato é que o arrependimento é para todos os homens, sob pena de serem punidos no juízo final. Porque olhe para mim, quando você estiver no dia do juízo final, e eu também, vamos estar lá? Não vai ter justificativa. Jesus cavou, Jesus adubou, Jesus deixou esse ano eu falei de 2023, mas esse ano é a sua vida toda. E você não muda nada. Olha para mim, você nunca vai mudar. Você vai ser sempre mentiroso, negligente, preguiçoso, remisso. Vai optar sempre de ficar em casa, bem bom, entretenimento, prazer, amando mais as músicas do mundo do que as músicas de Deus, servindo ao diabo, bebendo, marcando seu corpo inteiro por tatuagens, a vida inteira isso. Você nunca vai mudar? Você nunca vai crescer? Porque tudo isso que eu falei é coisa de menino, é coisa de criançola. Tem hora que você precisa virar homem, virar mulher, virar adulto. Parar com esse negócio de Peter Pan a vida toda. Peter Pan dá dinheiro para psicanalista, amados. Com respeito aos profissionais. As que falam da Peter Pan complexo, de não crescer, de não amadurecer. Jesus, meu amigo, eu vim para que tenham vida. Eu tenho abundância. É outra coisa, Peter Pan é desenho bom. Mas olha só, eu era menino. Quando eu era menino, estão comigo? 1 Coríntios 13, né? Quando eu era menino, eu fazia as coisas de menino. Eu pensava as coisas de menino. Eu falava as coisas de menino. Eu sentia as coisas de menino. Mas agora eu sou homem, em Cristo, eu sou maduro. Eu sou nova criatura. Eu tenho que mudar, gente. Pau que nasce torto não precisa morrer torto. Jesus desentorta. Não tem como, amados. Tem que mudar, tem que amadurecer. Qualquer coisa o crente reclama. Ah, é todinho. Ah, para. O autor aos Hebreus diz, olha, eu quero dar a vocês alimento sólido, mas vocês não dá. Paulo vai dizer também isso, na mesma linha. Paulo vai falar, vocês são carnais, cara. 1 Coríntios 3. São carnais. Vamos crescer, gente. Até o The Rock, com 50 anos, com aquele braço que deve ser do tamanho desse púlpito, foi lá. Chocolate para todo mundo, chocolate para todo mundo. Eu precisava exorcizar o demônio do chocolate. Tem que crescer. 50 anos, demorou, mas está melhor do que muita gente que não cresceu até hoje. É ou não é? Ah, gente, eu vou te falar uma coisa, hein? Tem hora que a minha paciência esgota rápido, e a paciência de Jesus também tem limite. Ele disse, deixa este ano. Artigo não, é uma definição ali. É artigo, não é este, né? Este ano. Este ano. Hã? Não é artigo não, né? Mas agora é. É pronome. É pronome. Eu fiz isso para ver se você estava acordado, João. Pronome. Este ano. Este. A corda está apertando, tá? O cerco está fechando. Para todo mundo. Com Covid ou sem Covid. Fazendo protesto nas ruas ou sem fazer. Isso não faz diferença nenhuma. Indo para a estrada e morrendo de acidente ou não. Todos precisam se arrepender. Abaixa a cabeça, queridão e queridona. Ore ao Senhor.
Hoje, você pode mudar. Hoje, você que está afastado da casa de Deus, hoje você pode voltar. Você que está há tempo nos visitando, mas ainda não tomou sua decisão por Jesus, hoje você pode mudar. Hoje, pode ser hoje, agora. A ceia do Senhor vai marcar a sua vida, vai ser um símbolo. Você não vai mudar porque você vai comer do pão, nem beber do cálice. Você vai mudar porque você vai tomar a decisão correta. Você vai se arrepender. Hoje. Tem que ser hoje, né, Dinho? Tem que ser hoje. Tem que ser hoje. Abaixa sua cabeça. E ore comigo assim, Senhor. Senhor. Você está ouvindo, Senhor? Você está ouvindo o seu povo nessa noite? Você está ouvindo o seu povo dizendo que quer mudar? Você está ouvindo o seu povo dizendo que ao invés de ficar focando o pecado dos outros, eles querem focar os seus próprios pecados? O Senhor está aí, Senhor? Ele está. Ele está. E Ele está dizendo, vinde a mim. Vinde a mim os preconceituosos, os intolerantes, os negligentes, os preguiçosos, os teólogos peçonhentos, reducionistas. Vem, arrependa-se e viva. O arrependimento chegou para todos. E você, olha para mim, você, que já esteve na casa do Senhor, que foi criado na família do Senhor, o que você está fazendo aí fora? O quê? Acorda. O que você está fazendo amando mais a família, o trabalho, o entretenimento, o lazer, o Flamengo, o Vasco, do que o próprio Senhor? O que você está fazendo com a sua vida? O quê? O arrependimento chegou. É para você. Vamos ficar de pé, igreja? De pé, igreja. Os pais vão buscar seus filhinhos de maneira mais reverente, silenciosa possível. E nós vamos fazer dessa ceia a última ceia do ano, amados. Não sei se vai ser a última da sua vida e da minha vida, porque a gente não sabe, né? Mas eu sei que pode ser a última do seu velho eu. E a primeira do seu novo eu. Maravilha, né, gente? Maravilha. Pode ser. Eu não sei quais decisões você vai tomar. Mas só o ano que vem vai ser diferente. Que bênção. Que bênção. Nós estamos aqui, amados, para vivermos esse momento consternados, decididos a mudar. Ainda de olhos fechados, coloca diante de Deus. Eu preciso mudar nisso. Eu preciso mudar nisso. Eu preciso mudar nisso. O que você precisa mudar? O que você precisa mudar? E aí você que é membro desta igreja, ou membro de alguma outra igreja batista, em comunhão, ou de outra denominação, vai poder se servir deste cálice
deste pão e vamos participar da ceia do Senhor.